feito aqui gravações das pregações completas e tem postado lá no YouTube. Então, se você ainda não nos segue lá, não inscreve, às vezes os irmãos ficam perguntando, pastor, quero ver a pregação, o áudio. Agora tem o áudio e o vídeo. Eita glória, né? Então, vai lá, se inscreve. A gente tem feito esse trabalho aí, tem sido uma benção. Fiquei até surpreso com o resultado que nós obtivemos nessa semana. Então, compartilhe e tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada e também a daqueles que tiverem acesso à mensagem ali compartilhada. Mas passamos agora uma oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, nós queremos, ó Pai, nos focar diante do Senhor. E pedimos nesse momento, ó Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos de graça, favor, para nós, ó Deus, e que nós possamos compreender a tua palavra. O Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, a fim, ó Deus, de que tudo aquilo que nós iremos falar aqui, ó Deus, possa, de fato, trazer edificação, consolo, direção, talvez alguma admoestação. E, ó Deus, transformação acima de tudo. Eu quero pedir a sabedoria, a direção do Senhor para poder ministrar a tua palavra com graça, verdade, simplicidade, clareza, humildade, para que do menor ao maior possam compreender aquilo que iremos apregoar aqui. E a Deus, oro também para que, acima e tão importante como compreender, nós possamos aplicar isso na nossa vida. É em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Hoje nós falaremos sobre Jesus, o Deus que cura. Lucas, capítulo número 4, vamos ler a partir do verso 31. E diz assim a palavra de Deus. Depois desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com o seu ensino, porque a sua palavra era proferida com autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio impuro. E ele gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, jogando-o no chão, no meio do povo, saiu dele, sem causar-lhe mal algum. E todos se assustavam e falavam entre si, perguntando uns aos outros: que palavra é esta? Ele ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem. E a sua fama se espalhava por todos os lugares da região. Verso 38. Jesus se levantou e saiu da sinagoga e foi para a casa de Simeão. Para a casa de Simão. E estando a sogra de Simão enferma, com muita febre, rogaram-lhe em favor dela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou imediatamente. Ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças, os traziam a Jesus. Impondo as mãos sobre cada um, ele os curava. E também saíam demônios de muitos, gritando: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar deserto, e as multidões foram atrás dele, e o encontrando, queriam impedir que se afastasse delas. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também às outras cidades, pois foi para isso que fui enviado. E ele prosseguia pregando nas sinagogas da Judéia. Até aí. Que texto precioso, né, meus irmãos? Quando eu estou lendo a Escritura, é como se eu me transportasse para aquela cena e pudesse ver, contemplar aquilo que sucedeu. E esse é um bom exercício para que você possa captar
um pouco do contexto, um pouco do que está acontecendo, um pouco do sentimento daquelas pessoas, um pouco da perspectiva de Jesus. Então, nós temos aqui um texto onde o Senhor Jesus Cristo, como nós já falamos na semana passada, ele continuava o seu ministério da pregação. Mas havia algo em Jesus que era diferente. Ele não pregava como os mestres da lei. O seu ensino, ele era feito com autoridade. E não apenas isso. Daquilo que ele falava, pessoas eram tocadas, demônios eram expelidos, pessoas eram curadas. Então, nós o vemos logo aqui descendo para Cafarnaum. E ali ele está numa sinagoga, talvez não muito maior que essa aqui, pregando às pessoas, e as pessoas maravilhadas, as pessoas encantadas, as pessoas de fato observando o seu ensino e ali extasiadas. Então, veja que Jesus, ele não apenas se preocupava em trazer o ensino, mas o ensino correto, o ensino que refletia aquilo que era a vontade de Deus. E ele fazia isso constantemente. Ele não estava buscando fama, embora a sua fama começou a se espalhar, como nós vemos no verso 37. Mas, inevitavelmente, porque ele estava pregando e ele estava fazendo a obra de Deus, isso se espalhou. De maneira que, como nós olhamos no verso 40, as pessoas começaram a trazer enfermos, doentes, pessoas endemoniadas, e ele fez muitos milagres, porque o ministério de Jesus Cristo estava pautado nisso. Na pregação, na cura e no consolo. O consolo daquelas pessoas. Como nós vemos, por exemplo, em Mateus 9. Então, no entanto, aquelas pessoas aparentemente só estavam preocupadas com as questões físicas, com as questões materiais, com aqui, com agora. E elas queriam, inclusive, impedir Jesus de continuar o seu ministério. Não, fica com a gente aqui. Está tão bom. O Senhor é tão bom. O Senhor fez tantas maravilhas. Olha, imagina, o seu parente que não andava agora anda. A sua mãe que não enxergava agora vê. Aquele seu parente que estava endemoniado, preso na cachaça, no vício, na prostituição, você leva e Jesus expulsa, você ia ficar como? Maravilhado. Não, não vai embora não, fica aqui. É tão bom estar com o Senhor. Mas ele fala, olha, eu fui enviado não somente para vocês, eu preciso anunciar o evangelho do reino de Deus. Eu não estou apenas preocupado com as suas mazelas terrenas, mas eu estou preocupado com algo que transcende, com algo que tem a ver com a eternidade, com algo que tem a ver com depois aqui. Mas, fato é, Jesus ele se preocupou com aqueles que sofriam. E esse Jesus, irmãos, que curou, que pregou, que expulsou demônios, é o mesmo Jesus que nós servimos. Ele está aqui. E ele ainda continua a operar milagres. Eu sei que principalmente em nossa era, tomada por espetáculos, por circunstâncias teatrais em muitas igrejas, nós nos tornamos até mesmo incrédulos acerca do poder de Deus. Será que ele pode realmente curar? Será que realmente ele pode tirar a enfermidade? É claro que pode, meus irmãos. E ele o faz. Mas vejamos aqui alguns princípios que podemos extrair deste texto. Então, primeiro, a autoridade de Jesus. Então, a autoridade de Jesus, irmãos, não tem a ver com uma presença de palco, com retórica. Principalmente no dia de Jesus, premiado pela cultura greco-romana, valorizava-se muito a retórica, a oratória. Mas Jesus ele não estava ali com uma presença de palco, uma entonação de voz, com uma dramaturgia. Não, claro que não. A sua autoridade vinha do seu ensino. Lembra Moisés? Moisés era manso, mas firme. Não, era não. Não era não. Agora hoje você tem, por exemplo, igrejas que eles têm por autoridade a entonação da voz. É claro que a entonação da voz torna a pregação mais dinâmica, mas não é isso que traz autoridade. Então você vai a algumas igrejas que a pessoa conversa normal, até subir no púlpito. Aí quando
subir para pregar, né? É quando sobe para pregar e... Porque o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele está aqui, porque... Meus irmãos, como se a entonação da voz pudesse proporcionar alguma autoridade. Não! A autoridade, ela vem do ensino da palavra de Deus. Veja, as multidões se maravilhavam do quê? Do seu ensino. Do seu ensino. Há uma frase que diz que onde a escritura não tem voz, você não deve ter ouvidos. E por quê? Porque nenhum pastor é chamado a propagar, a falar de si mesmo. Nós somos chamados a falar daquilo que Deus nos revelou na Sagrada Escritura, pois ela é a nossa regra de fé e conduta, porque ela é a palavra inspirada por Deus, como diz 2 Timóteo 3, 16 e 17. É de lá que vem a autoridade. Portanto, quando um homem de Deus, ele abre a Escritura e diz, assim diz o Senhor, isso é irrevogável. Isso não é uma opção. Fala, irmãos, é lei. Então veja que uma coisa também que trazia maravilhamento a eles, os deixava assombrados e perplexos, e a ideia de maravilhados aqui é literalmente eles se sentiam golpeados, fora de si. Por quê? Porque eles se espantavam. Porque quem estava falando com ele era um carpinteiro, mas um carpinteiro muito sábio. Naquela época eles valorizavam os doutores da lei, os fariseus, aquela pessoa que tinha estudado formalmente. Não muito diferente dos nossos dias, né? Às vezes você tem o seu Zé da esquina ali, extremamente sábio, mas ele não tem o quê? O diploma. Aí você descarta o que o seu Zé está falando. Mas o seu Zé ele tem sabedoria, que muitos que têm diploma não têm. Então Jesus não tinha o diploma da época. Ele não estudou com nenhum rabino famoso. Diferente de Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel. Não, ele era o filho do seu José, da dona Maria. Então as pessoas perguntavam como esse carpinteiro pode ter tanta sabedoria. Lembra o que Davi vai falar? Lembra o que a palavra de Deus vai falar nos Salmos? Que a Escritura nos tornou tornou aquele salmista mais sábio que os seus inimigos. Irmãos, a Escritura é fonte de sabedoria. É fonte de direção. Aqueles que se afogam na Escritura, jamais lhes faltará o conselho da parte de Deus. Agora, é por isso que eles estavam espantados. Como assim um carpinteiro tão sábio? Lembra os fariseus, doutores da lei, indagam de Jesus? Com que autoridade faz essas coisas? O que eles estavam perguntando? Quem foi seu mestre? Em que escola você estudou? Você é de Gamaliel? Você é de Gamaliel? Você é de Hilel? Você é de Shammai? Quem que é o mestre? Qual escola você participou? E Jesus responde simplesmente, o batismo de João era do céu ou da terra? Eles não responderam, então Deus também não disse, também não digo com que autoridade faça essas coisas. Mas fato é, as pessoas reconheciam que aquele ensino era um ensino diferente, a sua palavra era proferida com autoridade. Os escribas, irmãos, eles se gabavam de sua erudição. Eles faziam citações dos antigos. Por exemplo, aí você fala, poxa, pastor, mas o senhor também faz bastante citação aí. O senhor fala, não, porque Charles Spurgeon disse isso aqui, porque Calvino disse isso aqui, porque Martin Lloyd Jones disse isso aqui, Whitefield, John MacArthur, e por aí vai. O senhor também faz várias citações. Mas veja, irmãos, não é errado citar essas pessoas mais sábias que nós para demonstrar, tá vendo? Não é só eu que creio assim. Essas pessoas também creram assim, e são grandes homens de Deus. O que os escribas faziam é que era citar coisas pensando no reconhecimento, na erudição. Somente. A ideia não era transmitir um conhecimento, não era transmitir uma palavra de sabedoria, não era facilitar o ensino, não era ilustrar, não era exemplificar, não era falar, eu não estou sozinho. Mas simplesmente dizer, tá vendo como eu sou estudado? Tá vendo? Como eu cito aqui, os comentaristas, como eu cito a Talmud, era somente essa motivação. E aí acabava se tornando um ensino que mecânico,
sem aplicação real para a vida daquelas pessoas. Então, veja, a pregação, irmãos, ela precisa ter sempre esse tripé. Ela precisa ser explicada, mas ela precisa ser interpretada, mas também ela precisa ser aplicada. Então eu venho até aqui, eu explico, olha, irmãos, esse é o contexto. Eu interpreto. Mas isso precisa ter uma relação direta com a sua vida. Como eu uso isso? Como eu aplico isso? Ora, o próprio Senhor Jesus Cristo, várias vezes vai dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Mas que ensino é esse, Jesus? Quem que deu essa interpretação? Tá onde? Que biblioteca? Não, essa interpretação é minha mesmo. Então, quando ele diz eu, porém, vos digo, ele está dizendo, ó, eles interpretaram de maneira errada. Essa é a verdadeira interpretação. Então, os antigos interpretavam, olha, adultério é só você chegar a vias de fato. Qual que não é seu cônjuge? Jesus vai e diz, não. No seu coração pode acontecer o adultério. E Deus, ele não vê apenas o exterior, mas o interior. Então, o seu ensino era extremamente confrontativo e prático. Prático. Ele abria a Sagrada Escritura na sinagoga e explicava como aquela lei se relacionava com o povo. O espírito da lei. O espírito a qual Deus nos deu a lei. Então, nos deu a lei não apenas para que nós vivêssemos uma religião de aparência, mas que de fato houvesse realidade exterior e interior. Então, olha o contraste, irmãos, do ensino de Jesus e dos escribas. Ele falava a verdade. Os escribas, eles tinham suas interpretações corruptas, enviesadas, que embasavam, por exemplo, os seus pecados. Por exemplo, a oferta de Corbã, Marcos 7, do 11 ao 13, diz assim: Mas dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, o que de mim poderia receber como benefício é Corbã, isto é, oferta dedicada ao Senhor. Vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai e por sua mãe. Dessa forma invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, o que é essa oferta de Corbã? Na época de Jesus não tinha INSS. Quem é que cuidava dos pais? Os filhos. Então, veja bem, o que os fariseus estavam dizendo é que se um filho que tivesse um dinheirinho, fosse ganancioso, não quisesse cuidar dos pais, fala assim, não, isso aqui eu dediquei ao Senhor, pai, mãe. Não posso cuidar de você, infelizmente, porque é o dinheiro de Deus. Eu vou usar o dinheiro de Deus para cuidar de você? Os fariseus validavam isso. E dessa maneira, eles negligenciavam o espírito da lei. Que é o quê? Cuidar daquele que é mais próximo. E quem é de mais próximo nesse contexto do que o pai e a mãe necessitado? Então eles colocavam a tradição acima da palavra. Meus irmãos, nós podemos observar isso sendo feito em muitas igrejas, onde a tradição está acima do que diz a Escritura. A Igreja Católica, por exemplo, ela vai dizer justamente isso, que a igreja está acima do que diz a Escritura. Então você vai ter vários concílios, encíclicas. Quando o Papa fala ex cátedra da cadeira, aquilo se torna a palavra inspirada por Deus. E então várias coisas que foram inseridas na Igreja Católica têm a ver com isso. Com colocar a tradição, com colocar a igreja acima da palavra. Mas Jesus não fazia isso. A palavra estava acima de todas as coisas. De todas as coisas. Então veja, Jesus ele tratava de questões significativas aqui. Vida, morte, eternidade. Mas os escribas, eles tratavam de questões triviais. Ritos, tem que lavar a mão para comer. E dessa forma Jesus vai dizer que eles coavam o mosquito e engoliam o camelo. Quantas vezes, irmãos, nós não somos assim? Nos preocupamos com coisas tão pequenininhas. E aquilo que de fato é o importante, nós negligenciamos. Nós não fazemos. Nós temos uma facilidade, como os escribas e os fariseus, para poder ensinar e ver as coisas na vida do outro. Mas e aquilo que precisa ser visto em nossa própria vida? Aquilo que tem que ser ensinado primeiro a nós?
Eu estava conversando com um pastor essa semana, pastor abençoado, gosto muito dele. E a gente conversava justamente sobre isso. Aquilo que a gente, irmãos, vai ensinar a falar, precisa passar primeiramente por nós. Por nós. Mas isso não é apenas no que diz respeito a alguém que ocupa uma posição de autoridade na igreja, um pastor, um líder, mas também você. Nos assemelhamos, às vezes, irmãos, aos escribas e fariseus, mais do que a Jesus, porque somos hipócritas. Nós falamos aquilo que não vivemos. E pasmem, às vezes nem nos preocupamos em viver. Irmãos, o que te parece mais fácil? Ensinar ou praticar? Eu não sei a você, mas eu tenho uma facilidade tremenda em ensinar. E a prática, irmãos, é tão dolorida, é tão difícil. Tão difícil. Jesus ele estava preocupado, irmãos, com o bem-estar eterno das pessoas. Agora, é claro, no meio do ensino ali surge o endemoniado, né? Verso 33 e 34 ali. Então, eles clamam, aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. São nas minúcias da Escritura, irmãos, que nós percebemos algumas coisas. Lembra que eu expliquei para vocês o que era Nazaré? Nazaré era uma cidade desprezada. Ninguém dava nada para Nazaré. Eu fiz até uma comparação, né? Pode ver alguma coisa boa da água quente, né? Aqui, os irmãos deram risada. Pode ver alguma coisa da favela da Rocinha, lá do ABC Paulista. Então, quando o demônio ele fala o seguinte, Jesus Nazareno, o que você acha que ele está querendo fazer? Ele está querendo desprezar. Ele está querendo desdenhar de Jesus. Como Natanael fez. Pode ver alguma coisa boa de Nazaré. Mas, literalmente, o que ele está falando aqui é o que tem entre nós e tu. Por que tu não nos deixa em paz? Por que tu quer nos destruir? Ainda não é o tempo. Os demônios, irmãos, sabiam muito bem quem Jesus era. Eles sabiam muito bem quem estava diante deles. Isso nos ensina algo tão precioso, irmãos. Porque quando nós pensamos em Tiago, Tiago vai nos dizer que os demônios, eles não apenas creem, mas também tremem. Muitos creem em Deus. E daí? O diabo também crê. Nesse sentido, há demônios que até tremem ante a majestade de Deus. Em contraste com crentes que não têm o mínimo de temor. Que não tremem ante a mão poderosa do Senhor, ante a santidade. Não pensam duas vezes antes de infringir a lei de Deus, antes de pecar. Eles falaram aqui, tu és o santo de Deus. E você tem hoje seitas como Testemunho de Jeová que negam até aquilo que os demônios reconhecem. Então, veja, irmãos, um dos objetivos de Satanás é atrapalhar o ensino da palavra. Então, o que você acha que acontece quando, por exemplo, há aquele teatro na igreja, onde uma pessoa fica endemoniada e aí começa uma entrevista? O que é atrapalhado ali? É o ensino da palavra de Deus. As pessoas podem até ir embora perplexo com aquela situação. Podem ir embora até mesmo encabulado com o que aconteceu ali, ou até mesmo maravilhada. O problema é que elas chegarão em casa vazias, sem ensino, sem direção, sem palavra. Veja, o demônio se manifesta aqui, o que Jesus faz? Um talk show? Qual é o seu nome? De onde veio? Tem alguém mais poderoso que eu? E usam, às vezes, aquela situação até para se autopromover. Jesus, ele é simplório. Cala-te
e sai. Qual é a conversa que a gente tem que ter com o demônio? Essa. Cala-te e sai em nome de Jesus. Teve um pastor que falou, né? Foi expulsar um demônio lá e não sai de jeito nenhum em nome de Jesus, né? E por quê? Porque a pessoa estava ali fingindo, né? Irmãos, o nome de Jesus Cristo tem poder. No céu, na terra e debaixo da terra. Agora, pastor, por que nós não vemos tantas manifestações nos cultos reformados? Porque nós cremos, irmãos, que a palavra, ela liberta. A palavra, ela limpa. A palavra purifica. Se nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo e pregamos essa palavra em nome dele, aqueles que estão cativos, automaticamente, serão libertos. Agora, pode acontecer de algum dia alguém cair aqui? Pode. Qual é o procedimento? Pega o rapaz aqui, leva para lá e expulsa o nome de Jesus. E vou continuar com a palavra. Se não sair, dá uns tapas que sai. Irmãos, o alvo de Satanás é tirar o foco da palavra. Jesus estava ensinando quando esse espírito se manifesta ali. E começa a gritar, fazer estradalhaço ali. Querer dar show. Aqui não. Aqui a glória é toda para Deus. Então, não podemos esquecer aqui, irmãos, também do amor de Jesus demonstrado em favor daquele endemoniado. Eu fico sempre pensando, né, principalmente dessas igrejas que gravam, né? Gente, que humilhação para aquela pessoa ali, né? Depois se vê lá na gravação, naquela situação às vezes deplorável. Se é uma moça, às vezes até se despida, com suas partes íntimas aparecendo. Que situação humilhante. É uma falta de amor. Veja, se eu vejo alguém machucado, eu serei rápido em tentar o quê? Ajudar, estancar a ferida, auxiliar. Mas como pode um homem dizer que ama a Deus, se quando alguém manifesta um demônio, ele utiliza-se daquilo para autopromoção? Poderíamos dizer que essa é a categoria mais baixa de amor. De fato, aquela pessoa não ama a Deus e não ama aquele próximo. Pois se amasse a Deus, se preocuparia com a palavra a ser pregada. E se amasse aquele sujeito, se preocuparia rapidamente, não expô-lo à vergonha. Lá em Lucas 8, a gente tem o demônio de Gadara. E Jesus expulsou e mandou para os porcos. Você imagina o impacto disso? Porque, eu digo o impacto financeiro. Imagina que você tem aí uma manada de porcos. Talvez 100 porcos. É muita coisa, né? Vamos dizer que o quilo do porco seria R$9. Então, se tem 20 quilos, seriam aí cerca de R$180. Então, se tinha 100 porcos, um total de 18 mil. Um carro para libertar uma pessoa. Um carro. Veja que aquelas pessoas que estavam ali se importaram mais com a questão financeira do que com a libertação daquele sujeito, daquela pessoa. Tanto é que Jesus foi expulso de Gadara. Quanto vale uma vida? Mais que o mundo inteiro. Irmãos, o dinheiro é importante, mas ele deve ser usado em favor das vidas. Se você possui mais dinheiro, uma vida financeiramente mais abastada, isso não é apenas para que você usufrua, também, mas para que você seja um instrumento de Deus na vida do seu próximo. O que Jesus faz aqui começa a se espalhar. E como é que isso se espalha? Através de quem? Primeiro, dos discípulos. Segundo, das pessoas que foram abençoadas por Jesus. Curadas, libertas. Isso nos ensina uma lição preciosa, irmãos. Quem são aqueles que devem propagar o evangelho? Nós.
Eu, você. Como podemos fazer isso? Tem diversas formas. Convidando alguém para vir na igreja, visitando alguém, compartilhando lá o videozinho, né, Dudu? Inscrevendo lá no canal. São formas, são meios. São um princípio. Para encerrar. A cura da sogra de Pedro. A gente vê, então, Jesus saindo indo para casa de Simão, que é Pedro. E o que ele faz dali? Ele cura a sua sogra que estava com febre. Queridos, você consegue ver isso aqui? Havia inúmeras pessoas enfermas, das enfermidades mais diversas. Talvez aleijados, cegos, leprosos. Havia pessoas endemoniadas. E Jesus liberta e cura. Mas Jesus chega na casa de Simão Barjonas, também conhecido como Pedro, e quem está ali? A sua sogra. E qual é a sua enfermidade? Uma febre. Tudo bem que alguns vão dizer que talvez fosse uma febre semente forte, provocada por alguma doença maior. Eu vi alguém dizer talvez até como se fosse malária ou algo do tipo. Mas isso nos demonstra que Jesus se preocupa, irmãos, com as grandes coisas, mas também com as coisas pequenas. Às vezes nós estamos com febre e nós não oramos, Senhor, me cura dessa febre. Nós pensamos que é só quando a gente está todo arrebentado, torto, que aí a gente pode orar para Jesus o curar. Mas não, ele se preocupa com as grandes coisas, com as grandes circunstâncias, mas também com aquelas que nós julgamos pequenas. Ele cura a sogra de Pedro, porque ele continua sendo quem ele é. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Rafá. Ele não mudou em seus atributos, seu poder, e continua fazendo. Nós vemos isso no Antigo Testamento, nós vemos no Novo Testamento, nós vemos os apóstolos operar com toda a igreja, porque ele se preocupa. Irmãos, o poder de Cristo sobre a doença, veja, é tão grande que basta uma palavra aqui e ela fica imediatamente curada. Você tem essa fé? Irmãos, eu não sei às vezes que Deus vai me responder. Mas todo aquele que está enfermo, eu faço questão de orar. E oro crendo que Deus pode fazer. Oro crendo. Esse tipo de fé, irmãos, que nós devemos praticar. Agora veja, aquela mulher, ela recebe uma cura súbita e completa, e ela fica completamente restaurada. E quem está dizendo isso aqui para nós não é qualquer pessoa, é um médico. Eu lembro de uma pessoa que recebeu uma oração, estava com, chama-se nódulos no seio, e um câncer. E nós oramos por ela, cremos. E ela foi fazer exames e já não havia mais nada. Ela foi curada. Então é mais ou menos isso. Lucas, o médico, ele testifica, olha, realmente, ela foi curada. Essa cura foi completa. Então, não há dúvidas que foi algo poderoso, foi algo da parte de Deus. Agora, sabe o que me impressiona? Após ela ser curada, o que ela faz? Agora eu vou tomar um chazinho aqui e ficar de boa. É isso que ela faz? Não. O que ela faz? Ela se levanta e começa a servir. Irmãos, as benesses de Deus, os benefícios de Deus, são para que nós sirvamos. É para que nós, irmãos, nos levantemos e passamos a demonstrar nossa gratidão a Jesus através do nosso serviço. É claro, irmãos, eu não estou dizendo que nós fazemos isso no sentido de comprar ou de pagar, mas no sentido de agradecer. Agora, quantas pessoas hoje não fazem absolutamente nada para recompensar ou para contribuir para o avanço do reino de Deus? Nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Então o cristão, ele trabalha, ele serve, ele faz muito.
Por isso nós somos também chamados, irmãos, a servir, a se disponibilizar, a ajudar, a oferecer as nossas capacidades intelectuais, físicas, tempo, bens, para o reino de Deus. Eu falei aqui no domingo à noite, né, e falo aqui novamente, não para engrandecer ou glorificar, né, a vida do Alan, mas louvado seja a vida dele, porque eu falei, olha, quem pode levar uma mensagem ali, né? Eu, pastor. Mão de coragem, né? E, irmãos, é isso. Como eu posso servir? O que precisa? Eu fiquei feliz, dois irmãos me procuraram e falaram, pô, a gente quer aprender um instrumento aí. Tá bom, vou ensinar vocês. Vamos começar pelo violão, que é onde eu tenho um pouco mais de prática. Para quê? Para servir, pastor. É isso. Como você pode servir, meu irmão? Às vezes não vai ser tocando, às vezes não vai ser pregando, pode ser às vezes limpando, convidando alguém, abrindo a sua casa como Lídia, para receber um pequeno grupo, aprendendo algo para servir aqui na igreja, contribuindo financeiramente. Irmãos, existem tantas formas de a gente servir, tantas formas. Mas quantas vezes nós somos como aqueles 10 leprosos, onde apenas um volta para agradecer pelos feitos de Deus. Os outros nove esquecem-se daquilo que Deus fez. Nós nunca podemos nos esquecer de onde nós estávamos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele nos resgatou. Nós nunca podemos esquecer de onde Deus nos tirou. Do abismo. Da perversidade, talvez. E Ele nos colocou aqui, irmãos. E para quê? Para servi-lo. A Bíblia vai dizer que Jesus ele repreendia os demônios. Alguns perguntam por quê. O William Hendricks, comentando esse texto, vai dizer o seguinte: primeiro, se o povo cresce, poderiam tentar fazer Jesus rei. Isso não era o objetivo, como de fato tentavam. Segundo, os inimigos poderiam se enfurecer e tentar matá-lo antes da hora. E terceiro, durante o período da humilhação, Jesus não poderia ser exaltado. Então, por isso que Jesus não permitia que aqueles demônios anunciassem quem ele era. Era para aquelas pessoas vendo a sua pregação e vendo os seus feitos falarem: esse verdadeiramente é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Por fim, nós temos Jesus aqui dizendo que ele deveria prosseguir pregando o evangelho do reino de Deus. Havia, é claro, muitas pessoas ali para serem ainda socorridas, ajudadas. Sim. E muitas foram restauradas, curadas, de maneira milagrosa. Mas, irmãos, o evangelho ele vai além, como eu disse, da esfera terrena. Vai além da medicina. O verso 42 em diante nos ensina algo muito importante. É necessário que nós anunciemos o reino de Deus. O governo soberano do nosso Senhor. Às vezes nós nos preocupamos apenas com as causas temporais. Mas nós somos chamados por Jesus a nos preocuparmos com a expansão do reino. Para que toda língua confesse e todo joelho se dobre e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Para que Ele continue a governar como governa a vida de cada um de nós e daqueles que anunciam o Evangelho. Porque, irmão, ser um súdito do Rei dos Reis, de Jesus Cristo, não é uma opressão. Não é uma vergonha, mas um grande privilégio. Ora, se o nosso Deus, irmãos, ele agiu assim, ele operou assim, nós somos também chamados a nos compadecer dos feridos, dos cativos, a pregar a libertação. Somos chamados a anunciar que existe
uma vida eterna. E ainda que às vezes nós aqui não contemplemos aquilo que pregamos, a Escritura diz que um dia não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais noite, não haverá mais doença. Um dia nós estaremos todos com o Rei dos Reis. E lá estará tudo, literalmente, consumado por toda a eternidade. Amém? Vamos colocar de pé?